Olá, olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui ao vivo, tá? 18 horas e 1 minuto. 18 horas e 1 minuto. Nós falamos que nós íamos entrar 18 horas e estamos aqui, tá? Não deu tempo de avisar de novo o pessoal que nós estamos entrando na minha página no Facebook, tá? Eu vou compartilhar aqui para o pessoal poder assistir, quem está também na minha, no meu perfil no Facebook. Estou compartilhando aqui para o pessoal assistir também e comentar. Hoje eu vou falar sobre liturgia. Olha, dentro de um trabalho de mentoria ministerial, esse assunto que eu vou falar, ele é de suma importância, de uma importância assim tremenda. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos fazer as coisas com mais inteligência, com mais sabedoria. O apóstolo Tiago, ele falou o seguinte, que quem não tem sabedoria, peça a Deus. E nós temos que ter sabedoria até para fazer um culto, até para dirigir um culto, até para realizar um culto evangélico, um culto cristão, não é verdade? E eu nessa caminhada de 35 anos na presença de Deus e quase isso aí de ministério, né? Porque na verdade eu comecei o ministério, eu só tinha 1 ano de cristão, né? Então eu já dirijo igreja desde o meu primeiro ano de crente. E a gente vem vendo muitas coisas acontecendo no meio da igreja, e eu acho que é inadmissível nós chegarmos no tempo de hoje usando as mesmas coisas que usávamos antigamente, fazendo do mesmo jeito que há 30, 35 anos atrás, e eu vejo isso acontecendo no meio da igreja hoje. Então vou falar sobre liturgia, eu vou falar aqui sobre, ó, volume de som, né? Eu vou falar sobre volume de som. Qual é o volume apropriado para um culto? Nós temos que entender que precisamos ter essa sabedoria. Outra coisa que eu vou falar, louvor mal tocado. Louvor mal tocado é quando a pessoa está aprendendo ainda e já está tocando na igreja. Isso aí é uma coisa horrorosa. Eu vou ser bem transparente aqui hoje nesse vídeo. Eu vou ser bem claro e é importantíssimo que você participe comigo. Tem gente que não sabe tocar. Ele não aprendeu a tocar ainda, ele está treinando. Aí ele vai treinar no culto. Toca fora do tom, toca desentonado, toca... a pessoa que vai cantar, ele fica perdido. Outra coisa que eu vou falar aqui, bateria barulhenta. O que eu tenho mais visto hoje são pessoas espancando a bateria. Outra coisa é a pessoa que está aprendendo a tocar bateria e está aprendendo no culto. E também tem uma coisa muito interessante, vou falar já já. Estou só dando aqui a introdução do que vai ser falado. Criança tocando bateria, você já viu isso? O filho do irmãozinho ama a bateria, ou o filho do pastor ama a bateria, ou o filho do irmão que está lá ama a bateria, e vai lá tocar bateria sem saber tocar. Outra coisa que é importante falar é que bateria, se não tiver quem toque teclado nem violão, a bateria tem que ficar parada. Não precisa tocar bateria sem instrumento, gente. Bom, eu vou aqui falar aqui, hein? Quer ver outra coisa? Som acima de 70 decibéis. Você já parou para testar o volume? Hoje é muito fácil fazer isso, é só você baixar um aplicativo no celular como esse aqui, ó. Você pode baixar um aplicativo decibéis para você medir a quantidade de decibéis está na igreja. Vou falar disso aqui já já.
caixa de som do lado de fora da igreja. A pessoa está no culto lá dentro da igreja. Aí, como se não bastasse, ele bota uma caixa de som fora da igreja, para perturbar os moradores, os vizinhos e tal. Né? Isso aqui é muito... Tempo adequado para o culto. Você sabe qual é o tempo mais adequado que uma pessoa suporta dentro de uma igreja, dentro do culto, ainda mais com essa questão da pandemia? Tem que ser observado isso. Tempo adequado para o culto. Tempo adequado para uma pregação. Você sabe quanto tempo hoje a pessoa suporta ouvir uma pregação? E se você passar de 40 minutos, essa pregação pode ficar chata, né, enjoada, e as pessoas não vão mais te dar atenção. Isso é muito importante a gente estar falando aqui. Quer ver outra coisa aqui importante? Oportunidade para quem não está preparado. Tem gente que faz isso. Chegou um irmãozinho na igreja, uma irmã, e vamos ouvir irmão fulano. Quer dizer, não sabe nem o que a pessoa vai dizer, não sabe se a pessoa está preparada emocionalmente, espiritualmente, e vai metendo o pé pela mão, vai dando oportunidade de quem chegou na igreja. Está errado isso. Outra coisa, quem dirige o culto? A pergunta que eu faço é: quem dirige o culto? É o Espírito Santo ou é o dirigente? Né? Tem gente que ele começa aqui dizendo o culto assim, ó: olha, gente, quem está dirigindo o culto aqui é o Espírito Santo. Quer dizer, então o Espírito Santo é ele que comanda o culto, mas você tem que dirigir com inteligência também. É claro que a gente tem que ser dependente do Espírito Santo. Estou falando que você tem que abandonar o Espírito Santo na hora do culto, mas você é responsável por um culto de qualidade. E por último, quem dirige o culto? Falei isso aqui. E outros assuntos nós vamos abordar aqui de acordo com a sua participação, ok? De acordo com a sua participação. Vamos ver quem já está aí presente, quem já está conosco e já pode participar, dando a sua opinião e falando. Hoje eu tive alguns feedback de pessoas, de irmãos falando: olha, pastor, que assunto interessante, hein? Eu vou estar lá assistindo. Um assunto bem pertinente, bem bacana, bem interessante para o dia de hoje. E nós queremos que você participe. Deixa eu colocar aqui em outros lugares, tá? Botar aqui lá no grupo que eu tenho, o grupo, tá? De profundidade bíblica, para os meus alunos lá participarem também. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se foi. Grupo de profundidade bíblica. Compartilhar em um grupo. Aí eu venho aqui, grupo de profundidade bíblica. Não é esse não. Então tá bom. Bom, vamos lá. Quem quer participar, quem quer falar alguma coisa, já pode porque o que você falar vai ser assim uma ferramenta que nós vamos usar para poder melhorar o assunto. Esse assunto é importante, gente. Eu tenho observado aí como tem acontecido, o que tem acontecido no meio das igrejas, e o negócio não tá fácil não, hein? Tá difícil, tá difícil. Então eu vou falar aqui, começar o seguinte, vamos ver aqui, ó. Primeiro assunto, nós vamos falar disso aqui, volume de som. Gente, preste atenção. Nós estamos aqui para sermos amigos dos vizinhos da igreja e não inimigos dos vizinhos da igreja. A igreja, ela tem um papel fundamental, relevante na sociedade. Se você tem uma igreja que você faz vigília todo final de semana, aquela vigília bem barulhenta, sabe? Aquela vigília cheia de pandeiros, aquela vigília cheia de bateria, de gente gritando o tempo todo, atrapalhando o sono dos vizinhos. Alguém erroneamente fala: mas o funk, mas o pagode fica a noite toda e ninguém fala nada. Querido, presta atenção, o funk, o pagode, o sertanejo é outra história.
Deixa o sertanejo para lá, deixa o funk para lá. Nós vamos cuidar do reino de Deus. Então não é porque o funkeiro tá a noite toda lá naquele batidão, né? No batidão, não é porque o pagode está lá no som alto, que a igreja também tem que fazer, competir o som, o barulho. Então, o meu conselho é você fechar a igreja, né? Bota uma porta blindex, bota um tratamento acústico dentro da igreja, para que o som fique só dentro da igreja e não fora da igreja. O som da igreja e o evangelho, a pregação, o louvor, tem que ser algo que somente ouve, assiste quem estiver dentro do culto, dentro da igreja. E não quem está do lado de fora. Antigamente, no meu início de vida cristã, o que acontecia? A gente colocava uma corneta, lembra da corneta? Do lado de fora da igreja, eu tinha lá, na segunda igreja que eu dirigia, muitos anos atrás, lá na várzea, né? Na grama, né? Botava lá aquela corneta e tudo que acontecia lá dentro da igreja, a vizinhança lá embaixo sabia de tudo. Quer dizer, se a pessoa, ele já está ouvindo do lado de fora, o que ele vai fazer lá dentro se ele já está ouvindo lá de fora? Então a igreja tem que criar o quê? Uma alternativa do vizinho, das pessoas sentirem o desejo de ir à igreja e ouvir o evangelho, a pregação. Então o som, volume muito alto, guitarra alta, bateria alta, som alto, só atrapalha, não ajuda em nada. Principalmente pessoas com mais idade, com problema de labirintite, problema de tontura, vários tipos de problema. A pessoa está ali para ele se sentir bem, para ele sair dali aliviado, para ele sair dali confortado, para ele sair renovado e não ele sair mais doente do que ele entrou. Então nós temos, e eu estava falando com a pastora Yara hoje, a minha esposa, estava falando hoje, tem igreja que está fazendo um desserviço a Deus, está trabalhando contra Deus, está trabalhando contra o evangelho. Em vez de trabalhar a favor, está trabalhando contra. Muitas vezes o vizinho é espírita, é de uma religião afro, ele é católico, alguma coisa, e o crente, e o cristão lá dentro da igreja está ofendendo o vizinho, chamando a religião dele de coisa do capeta, coisa do diabo, ofendendo a fé da pessoa, a religião da pessoa. Jesus nunca ofendeu a religião de ninguém. Jesus, ele levou o poder do evangelho para as pessoas. Então isso é muito interessante e eu queria que você já desse a sua opinião aí e participasse de como nós vamos estar trabalhando. Olha, nós temos aqui, para você ter uma ideia, olha quantas pessoas, eu não fiz esse compartilhamento todo não, mas tem 75 compartilhamentos só nesse vídeo aqui. Só nesse vídeo. Então tem gente que está precisando ouvir essa palavra. Gente, Deus tem me usado para alertar o povo de Deus. Eu fui procurado outro dia por uma igreja, eu como presidente que eu fui do Conselho de Pastores de Nova Iguaçu, eu fui procurado, porque teve uma igreja que foi notificada, tá? Aqui na Baixada Fluminense, foi notificada pelo meio ambiente por causa do volume do som da igreja, tá? Por causa do volume do som. O vizinho incomodado, ele foi lá e deu queixa da igreja. A igreja ia pagar uma multa forte, porque estava incomodando o vizinho. Então o que acontece? A
é muito importante que você entenda que existe um volume adequado para ser usado. Tá? Agora deixa eu te alertar uma coisa. Se você for incomodado, notificado por um órgão ou forem lá na sua igreja, né? E te multarem, a verdade é que a sonorização, o decibéis tem que ser medido dentro da casa do reclamante, não dentro da igreja, é claro. Mas eu vou voltar a falar aqui. Existe hoje um aplicativo, é só você baixar lá no Store do seu celular, um aplicativo decibéis. E na hora do culto, você mede do lado de dentro, vai lá fora, medir. Se de noite estiver passando de 70 decibéis do lado de fora, você já está errado. Quer dizer, então, até porque o que a pessoa consegue suportar, entendendo? É 60 decibéis, mas o limite máximo é 70. Então isso é muito importante, você ter esse entendimento, ok? Outra coisa que é importante aqui, eu vou falar, já falei do volume alto, olha que coisa interessante aqui, do louvor mal tocado. Isso aqui é coisa... Olha, sabe o que a Bíblia fala? Quando Paulo e Silas estavam presos, a Bíblia fala em Atos 16, a partir do 25, quando eles foram presos porque eles libertaram uma jovem que estava endemoniada. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que por volta de meia-noite, olha, presta atenção, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros presos escutavam. O que eu tiro nesse versículo? Qual a minha colocação nesse versículo? Que você não está cantando só para Deus. Você não está louvando só para Deus. A gente não louva só para Deus. O louvor é uma expressão de adoração a Deus, mas também o louvor é algo que serve para evangelização também. Os presos estavam escutando o louvor. Quantas pessoas se convertem por um louvor? Né? O louvor toca o coração da pessoa. Então, quando você vai cantar um louvor, esse louvor tem que ficar bem tocado, bem cantado. Não existe aquela velha história, irmãos, eu não ensaiei direito, eu não me preparei direito, mas vou cantar um louvor para o Senhor. Né? Como quem diz assim, o Senhor pode receber qualquer coisa. O Senhor pode receber qualquer coisa. Só que nós não estamos só louvando para o Senhor. Nós estamos louvando para o Senhor, mas queremos atingir vidas, queremos atingir pessoas, tocar no coração de gente. Então o louvor é para Deus? É sim, o louvor é para Deus. Que maravilha! Mas tem gente ouvindo aquele louvor. E tem gente que se converte através do louvor. Um louvor bem tocado, um violão, uma guitarra, um contrabaixo, um sax, uma bateria bem tocada, é a coisa mais linda. Mas tem pessoas que ele quer esgoelar a caixa de som. Ele quer esgoelar, arrebentar, maltratar, destruir a bateria. Eu já vi gente quebrando baqueta na bateria. Eu já vi gente furando o tantã, furando o bumbo da bateria. Porque é violento, não tem técnica, não tem sensibilidade, não tem, né, sensibilidade auditiva, não tem a técnica da música. Querido, o que é música? Você que é um tocador, um instrumentista, sabe disso. Música é a arte de combinar os sons.
combinar os sons. Em quantas partes se divide a música? Em 3. Harmonia, melodia e ritmo. Tem que ter harmonia, tem que ter melodia, tem que ter ritmo. Eu sou muito observador. Eu estudei música quando eu era mais jovem, claro que eu parei com a música, mas eu não esqueci que a música ela tem que ser agradável aos ouvidos das pessoas. Você tem que ter uma sensibilidade para poder trabalhar a música. Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Não maltrate a bateria. Esse vídeo vai servir para você passar para os teus músicos na igreja, para você conversar com seus músicos, com seus levitas. Outra coisa, tem que ensaiar. Tem que ensaiar. Outra coisa que eu acontecia muito, mas graças a Deus parou de acontecer, porque eu peguei muito no pé, é antes do culto começar, fica aquela barulheira, aquele barulhão todo, aquele algazarra antes de começar o culto. Quando a pessoa está chegando para o culto, o crente, ele quer orar, ele quer sentar lá, ele quer conversar, bater um papo antes de começar. E aí está aquela barulheira, pessoa ensaiando na hora, antes de começar o culto, afinando instrumento antes de começar o culto. É uma coisa horrorosa. E depois que acaba, então, pessoas, em vez de parar, acabou, não tem mais tocar, não tem que nem tocar mais nada. Acabou o som, meu irmão. Desliga tudo. E tem gente que fica tocando o tempo todo, como se aquilo ali fosse alguma coisa que agradasse a Deus e agradasse as pessoas que estão ouvindo. Quer dizer, as pessoas querem conversar, querem bater um papo e não conseguem por causa do barulho ensurdecedor que está ali no ouvido das pessoas. Tá ok? Ó, teve uma coisa que eu vou te falar agora. Agora você vai chocar agora muita gente, que eu vejo muitas vezes na igreja. Que questão da bateria barulhenta eu já falei. Mas olha que coisa. Criança que está aprendendo a tocar bateria, porque criança é fissurado por bateria. Quando é criança, aquilo que mais chama atenção na igreja é a bateria. Pode prestar atenção. O garoto, o sonho dele é tocar bateria. Quando ele chega em casa, ele fica batendo na panela da mãe, porque ele quer bater bateria. Aí, ele não sabe tocar bateria ainda, ele não aprendeu a tocar, e o pastor deixa ele tocar na igreja. Ele não aprendeu a tocar, por que você deixa ele tocar na igreja se ele não aprendeu? Quer dizer, é como se a pessoa está aprendendo no meio do culto. Quer dizer, aí vem um visitante, vem uma pessoa para poder participar da reunião e fica ouvindo aquilo tudo fora do lugar, aquelas viradas, sabe? Que a pessoa não sabe fazer e tocando na hora do culto. Querido, isso é horroroso, preste atenção. Não dá para continuar desse jeito. Não deixe criança, principalmente, eu conheço criança que já tocam, que é uma maravilha, tocam muito bem, mas quem não sabe não pode tocar. Não sabe tocar, não toca. Para que vai deixar criança tocar? Ainda mais se não sabe. Eu já vi criança tocar, né? Quem é? O Richard, né? Não é o Richard, pastor Yara? É o filhinho da Janayane, né? Mas ele sabe tocar. Sabe tocar. Meu irmão, garotinho de 5 anos, já deve estar o quê? Com 7? 8, 6. Mas tinha 5 anos. Mas tocava, sabe, que chamava atenção. Nós fizemos o culto, a festa lá na igreja. A nossa... Foi de 20 anos, não? De 18 anos, 19 anos, sei lá. E o Richard tocou a bateria. Ó, parou tudo, todo mundo chamou a atenção de todo mundo. Mas ele sabe tocar. No congresso de pastores, ela foi cantar e botou ele para tocar. Ó, mas o que ela fez? Que eu sei. Comprou uma bateria usada e botou em casa. Né? O esposo dela, o Rodrigo, né? Comprou uma bateria e botou em casa para ensaiar em casa. Ah, quer perturbar o ouvido de alguém? Perturba lá da tua mãe, né? Do seu ouvido em casa. Né?
Então, querido, não bote criança que não sabe tocar para tocar bateria. Outra coisa que é importante aqui, que eu quero falar, é se não tem quem toque violão, teclado, não coloque alguém tocando bateria sem nada. Ainda mais quando a pessoa está cantando aquele corinho de fogo, né? E aí a bateria sem um instrumento, ela fica feio. Sabia disso? Quando você toca um instrumento, quando você toca você está lá no culto e não tem quem toque o violão. Eu vejo isso em muitas igrejas. Não tem quem toque a guitarra. Não tem quem toque a guitarra. Aí a pessoa vai e quer tocar bateria. Na hora não tem um acompanhamento de violão, não tem nada, e ele quer tocar a bateria. Quer dizer, como se aquilo ali fosse agradável. Ah, isso aqui é legal e tal. Não é nada de legal, não. Tá fazendo barulho. Tá atrapalhando. Essa que é a grande verdade. Quer ver o exemplo? Olha quando o Saul, rei Saul, estava endemoniado com espírito maligno. Ele precisava de alguém que tocasse. E aí foi recomendado Davi. E qual foi a recomendação? Contratar alguém que toque bem. Essa é a grande verdade. Você não pode chamar alguém que toque mal. E tem gente que acha que volume, altura, é sinônimo de tocar bem. Não é não. Volume não é sinônimo de tocar bem. Você pode tocar baixo, mas tocar da forma correta e agradável, que realmente agrade os ouvidos de quem está ouvindo. Então pare com isso de achar que volume é sinônimo de tocar bem, altura. Isso aí é conversa, isso aí não existe, ok? Isso não existe. Não existe. Quem está me ouvindo aí, vamos ver quem está já comentando alguma coisa aqui, para nós estarmos... É um assunto tão pertinente e que às vezes a pessoa fala assim, eu não vou entrar esse negócio de falar nada não, porque talvez na minha igreja, ou na igreja que eu sou pastor, ou na igreja que eu congrego, acontece muito isso. E eu sei que acontece. Eu sei que acontece. Eu sei que acontece. Então, vamos aqui mais aqui. Eu já falei o som acima de 70 decibéis, né? Decibéis é aquele som estridente que choca o ouvido das pessoas, ninguém entende nada. Você vai em cultos aí, eu vou em cultos, né, em celebrações de algumas comunidades evangélicas, de algumas igrejas neopentecostais, você dá prazer de estar ali dentro. Mas você vai em algumas igrejas pentecostais, não estou falando de todas, mas existe uma grande maioria de igrejas pentecostais que só fazem barulho. Não tem unção, não tem um entrosamento, só fazem barulho. Então nós precisamos entender o seguinte, você pode ser notificado, você pode ser chamado, ainda mais nesse tempo de pandemia, por causa do barulho que você está fazendo. Então, outra coisa, caixa de som do lado de fora. Eu dei uma pincelada no início. Tem igreja que pega a caixa de som lá do altar e põe do lado de fora. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre isso. Eu sou muito enjoado em questão de som, tá? Muito mesmo. Então deixa eu te dar uma dica importante aqui sobre som. Eu não sou técnico de som, mas quando nós começamos o nosso ministério, uma caixinha de som que a gente tinha, nós regulávamos de uma maneira que ficava espetacular. Você tem que alinhar o espaço que você tem com o tamanho ou com a capacidade do som que você vai colocar.
Tem lugar que é pequeno demais para ter muito som. E tem igreja que ela é pequena e o som é maior do que o local suporta. Então fica aquilo muito insuportável. Eu tenho lugar que eu vou falar, vou dar palestras que é tão pequeno que eu dispenso o microfone. Eu estou perto da pessoa. Eu quero falar com a pessoa olhando nos olhos dela. Então não precisa a gente colocar um som altíssimo para aquele ambiente. Pode ser um som mais baixo. Não precisa ser altão. Tá? Então, outra coisa que eu ia te falar é o seguinte. Tem igreja que em vez do som, vamos supor, aqui é o altar, né, o púlpito. O som tem que estar aqui, mais ou menos, a caixa dessa, duas caixas, uma de lá, outra de cá, virado para lá, o pessoal, e retorno próximo de quem está falando ou tocando. Mas sabe o que eu vejo? A caixa de som lá na porta da igreja. Meu querido, não faça isso. Você está estragando a qualidade do som. Primeiro que vai dar microfonia. Geralmente dá. Porque está virada a caixa para cima do microfone. Então gera microfonia. Segundo lugar, é que o som tem que chegar para quem está assistindo de forma agradável. E o retorno? Eu já vi igreja que o retorno fica lá embaixo, perto do pessoal. O retorno tem que ficar perto de quem está tocando, perto de quem está falando. Outro dia eu fui numa igreja que o som estava tão longe de mim, estava tão longe, que eu fiquei rouco. Eu não consegui falar, porque a igreja, eu não conseguia me ouvir. Mas quem estava lá no auditório ouvia de forma altíssima, e eu mesmo aqui não conseguia me ouvir. Então isso aí é prejudicial. Tá ok? Então isso é muito importante a gente falar. Né? A caixa de som não pode ficar do lado de fora da igreja. Ela tem que ficar dentro da igreja. Tá? Outra coisa que é importante aqui é o tempo de culto que você vai realizar. Porque tem pessoas que ele acha que o tempo de culto tem que ser muito grande. Eu já vi pessoas fazendo a contabilidade assim, ó. Tem que ser 2 horas para Deus, né? Porque o dia tem 24 horas, nós temos que dar 2 horas. Você dá 2 horas de dízimo, de hora? Isso não existe, irmão. Onde é que está isso na Bíblia? O dízimo não é de hora. Então preste bem atenção aqui. Se você fosse dar dízimo de hora, você teria que dar o quê? 2 horas e não sei quantos minutos, sei lá, 24 minutos, 2 horas e mais uns 40 minutos, sei lá, de cada dia. Você vai para o culto todo dia? Não vai. Você fica em casa gastando 2 horas e pouco de culto todo dia? Também não faz. Então esse negócio de ter 2 horas de culto, isso aí não existe. Não existe. Hoje as pessoas suportam no máximo 1h30. Para com esse negócio de ter que ter 2 horas de culto. Não, tem que ter 2 horas. Aí a pessoa fica enchendo a linguiça o tempo todo. Gastando tempo. Né? O tempo fica limitado. O tempo fica... Né? Nós temos que aqui cantar bastante corinho para dar o tempo do culto certinho, 2 horas. Meu irmão, se acabou o assunto, acabou. Acabou o assunto, acabou a história, acabou. Não tem mais nada para fazer. Acaba o culto. Eu acredito que um período de 1h30, 1h20 dá para você fazer tudo. Eu já fiz culto com 1 hora. Porque não tem mais nada o que fazer, gente. Está cansando o povo. Tá? Então o tempo de culto tem que ser reduzido. Reduz um pouquinho o tempo de culto e você vai ter um pouquinho mais de qualidade nesse culto. Você vai ter um pouquinho mais de qualidade nesse culto. E em relação à pregação, quanto tempo uma pregação é suportável? Quanto tempo alguém pode aguentar uma pregação? Há quem diga que tem pessoas que estão adaptando
o tempo de mensagem para 20 minutos. Eu, como sou um palestrante, e às vezes não é um culto, é uma palestra, eu vou até 40 minutos. E no máximo 1 hora quando é uma palestra. E as pessoas estão ali, ou um congresso, as pessoas estão ali para justamente ele ficar. Ele já sabe que ele vai ficar naquele tempo ali assistindo aquela palestra e vai ficar o tempo necessário. Mas um culto, numa pregação, no máximo, é 40 minutos. No máximo, estourando isso. Se você ficar mais tempo, você vai enfadar. Eu já falei num curso que eu dei sobre pregação, que é melhor você deixar um gostinho de quero mais do que você enfadar o povo. É melhor você deixar o povo, poxa, que pena, tá acabando o tempo da mensagem, que pena. É melhor você deixar as pessoas querendo mais, querer assistir mais, quando ele pensar que não, já acabou, já terminou, do que ele ficar olhando pro relógio toda hora dizendo, poxa, até que hora que vai isso? Né? Às vezes aquela pregação enjoada, chata, repetitiva demais. E a pessoa acaba levantando. Eu sempre falo o seguinte, se a pessoa levantou, é porque você já passou dos seus limites. Ok? Então o tempo de pregação tem que ser reduzida. Outra coisa, olha aqui que coisa interessante. Oportunidades para quem não está preparado. Às vezes a pessoa ele quer agradar a pessoa e agrada por oportunidades. Eu vou dar uma oportunidade de fulano para agradar ele. Para agradar ele. Aí a pessoa, ele não sabe cantar o hino, ele não sabe cantar, ele não sabe pregar, ele não sabe falar, mas tem que dar oportunidade. Por que tem que dar oportunidade? Fala para mim. Agora você vai me responder essa pergunta aí. Por que tem que dar oportunidade? Alguém me falou uma vez, pastor, tem que dar oportunidade às pessoas para as pessoas perderem a inibição, para as pessoas aprenderem a falar, para as pessoas, né, quando precisar falar. Mas por que tem que aprender dentro do culto? Essa que é a minha pergunta. Por que tem que aprender dentro do culto? Não pode aprender num treinamento? Não pode aprender numa palestra, num treinamento, na escola dominical, no estudo bíblico, num seminário? Tem que aprender fazendo no culto, na prática? É isso que eu pergunto. Eu acho que não. Tem que treinar em outro momento, tem que treinar em outra forma. Então aqui, ó, para a gente já encerrar. Quem dirige o culto? Eu já falei no início, na introdução. É o Espírito Santo. Não. Quem dirige o culto é você. É claro que você tem que estar sensível ao Espírito Santo. Porque tem gente que fala assim, não, eu vou dar a oportunidade, quem o Espírito Santo mandar eu dar. Meu irmão, pelo amor de Deus, você vai dar a oportunidade, quem o Espírito Santo... Quem é responsável por aquele trabalho é você. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te orientar nas suas palavras, no que você vai dizer, tal. Pode até ser. Mas que você tem que também treinar, você tem. Você tem que treinar. Então, quem dirige o culto é a pessoa, é o dirigente. Ele tem que saber que ele tem que se preocupar com hora, ele tem que se preocupar com a qualidade do culto, ele tem que se preocupar com a qualidade do culto. Ele não pode fazer um culto de qualquer maneira, ele tem que fazer um culto adequado, sabe? Então isso é muito importante. Quem vai pregar, não adianta você chamar quem não sabe pregar para pregar, né? Quem não está acostumado a pregar, hoje vai ser o fulano que vai pregar. E a pessoa nunca pregou, não sabe pregar, cara de ter um visitante, uma pessoa, e a pessoa acaba se embananando todo, se embaraçando todo, porque ele não está preparado para aquilo, ele vai ficar nervoso, porque nervosinho todo mundo fica, nervoso todo mundo fica, mas na verdade não adianta você querer pregar num culto, quando na verdade a pessoa não sabe pregar. Mas como é que ele vai aprender a pregar se ele não prega? Nunca. Ele tem um momento de treinamento em que a igreja tem que oferecer essa condição de treinamento para a pessoa. E não é no culto, é em outro horário, outro momento. Tá?
E, por último lugar, eu falei aqui que a gente ia ter outros assuntos, né? Outros assuntos, esperando você dar a sua opinião, a sua participação aí, ok? A sua opinião e a sua participação. Então vamos lá. Isso que eu queria falar com vocês é uma noção básica, eu gosto de ir logo direto ao ponto, direto ao assunto, uma noção básica da liturgia. Eu lembrei aqui, outros assuntos, vou lembrar de um aqui. Às vezes o culto ele é um culto apropriado para aquele tipo de culto, de trabalho. Então veja bem, você não pode, culto fúnebre, por exemplo, vai fazer um velório. Eu já falei, se você quiser me acompanhar lá, eu tenho no meu grupo, grupo de profundidade bíblica, esse assunto lá, culto fúnebre. O que você tem que fazer? Procurar hinos adequados para culto fúnebre. Outra coisa, gente, presta atenção. Você percebe a igreja, é culto jovem, culto de jovem. Todo mundo garotão, todo mundo jovem, todo mundo exposto. Então você pode cantar o hino, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Você vai agitar a galera. Agora você percebe que o culto só tem senhores e senhoras, gente idosa. Para que você vai cantar um hino desse? Dá vontade de pular, dá vontade de dançar. As pessoas estão com reumatismo, estão com problema. Você é jovem, mas como é que você quer que o ancião, que é anciã, pule? Primeiro também que ele não está acostumado com isso. Não faz parte hoje em dia, da situação deles. Então, querido, presta atenção. Em culto de jovens, você precisa cantar, tocar, levar a palavra para os jovens. Culto normal, onde tem pessoas de várias classes, de várias faixas etárias. Procure louvores que adequam a essas pessoas. Culto de criança, louvor que adequa às crianças. Culto e vai por aí fora. Cada culto tem a sua liturgia, cada culto tem o seu momento. Deus abençoe você. Deixa eu convidar aqui você para o nosso grupo de mentoria. Nós estamos fazendo um grupo de mentoria, onde nós estamos trabalhando na mentoria de pastores e líderes. Então, dia 14, agora, nós vamos ter um curso, uma palestra na igreja do pastor Rafael Batista, em Miguel Couto, Assembleia de Deus, na Rua Santos Filhos, às 16 horas. E no dia 1º de dezembro, nós vamos ter uma palestra em Búzios, na igreja do pastor Paulo Matos, Igreja Assembleia de Deus, Povo Abençoado. Então eu quero convidar você para estar presente, de graça, não tem custo nenhum, mas eu vou estar aí botando a minha agenda para a gente poder estar junto nesses cultos, nessas reuniões, nessas palestras para a glória de Deus. Obrigado por você estar aí presente. Olha, muita gente participou, muita gente assistiu. Não tive nenhum comentário aqui por enquanto, porque o assunto realmente nós tivemos aqui, até agora 75 compartilhamentos e 788 pessoas alcançadas nesse vídeo. 778 pessoas alcançadas nesse vídeo, nessa live. E nós queremos que isso chegue mais gente ainda. Se você puder compartilhar, vai ajudar bastante. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Graça e paz.